Lúcio, nesse sentido, você como um autor que já teve outras publicações, você também tem uma passagem por outras linguagens artísticas, pelo audiovisual, pela dramaturgia, né? Tem outros diálogos que você consegue fazer de forma independente, às vezes via edital, às vezes custeando seus próprios processos. Você já sentiu a diferença de estar em uma casa editorial como a Edições de Demócrito Rocha, de processo mesmo? O que é que diferencia esse processo de ser independente e de estar em uma casa editorial? Olha, eu acho que o mercado é tão desafiador. Eu estava lendo esse lindo caderno aqui, vou mostrar para as pessoas, o caderno que faz parte do prêmio e que tem os nossos curadores também falando, né? E eles falam disso, de como é difícil até para o mercado editorial. Muitas vezes uma casa editorial, uma editora, também não consegue fazer o processo de divulgação, de distribuição, né? Então, livro publicado, vem outras questões. Estocamento desse livro, para quem é autor independente, né? Então, na minha casa, há espaços que são com caixas de livros. Pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Pesadelo, né? Aí, nesse caso, quanto menos livros você tiver, melhor. E isso é bom para um lado e péssimo para outro, né? Mas livro no mundo, temos que divulgar, e isso é tudo muito custoso, né? Então, há também um desencontro do ponto de vista financeiro para as próprias editoras e entre os artistas, né? Então, é muito complicado. E lembrar sempre, a gente está cada vez mais disputando leitor e leitora com imensas big techs. Então, cada livro que lança, cada crônica que você escreve, cada poema, cada conto que a gente faz, a gente está disputando com plataformas de streaming poderosíssimas que lançam. Como é que a gente, lançando um produto que é um monte de palavra preta num papel branco, amarelo, vai competir com uma série, com um filmaço em IMAX na palma da mão de uma pessoa? É um desafio. Então, assim, é um desafio para a nossa linguagem, né? E na minha concepção, uma das saídas é a nossa união. Por isso que é bonito esse prêmio, né? Porque a gente vai se apoiar de alguma maneira e vai poder se articulando e criando espaços de interlocução. Para justamente responder na sua pergunta. Eu queria perguntar para o Carlos. Carlos é professor do Instituto Federal do Ceará e já tem um trabalho com a literatura há um tempo, mas hoje em dia, dentro da sala de aula, entrando em contato com os jovens que praticamente acabaram de sair dos bancos escolares e que entraram na universidade, como é possível, Carlos, concorrer com tantas distrações, como o Lúcio falou, e entrar em um processo também de não vilanizar essas distrações e conseguir fazer delas aliadas para o processo de conquista dos leitores? Realmente é uma concorrência muito desleal, né? Porque todo mundo tem uma câmera na mão, todo mundo tem um celular na mão, uma explosão de imagens, né? Uma explosão de textos. Mas eu sempre digo para os meus alunos, olha, sabe por que eu estou dando aula, ministrando aula aqui? Para trazer para vocês e tentar incentivar o gosto pela leitura. Eu não consigo me ver sem a literatura, eu acho fundamental. E sempre eu procuro, nas minhas aulas, eu sempre tenho um lema comigo, que é uma frase dita pelo Wilson Martins, né, um dos últimos grandes críticos paranaenses, que ele dizia, quem só sabe literatura, nem literatura sabe. Então, acho que nas humanas, né, e o Lúcio Flávio também é professor e sabe disso, né, tenho certeza, nós procuramos, através da interface da literatura, falar de tudo um pouco, né, filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, enfim, religião, se for o caso, né, pelo lado mais da problematização. Então, a literatura, a grande vantagem da literatura é porque ela permeia tudo. A literatura, se você lê um grande romance, muitas vezes é mais importante do que ler um tratado sobre determinado tema. Você lê, por exemplo, Os Miseráveis, de Victor Hugo, por exemplo, um Grande Sertão Veredas, aquilo vale por um tratado sociológico, vale por muitos estudos de psicologia. Então, a literatura abrange tudo isso. A grande vantagem é essa, né? E realmente é uma dificuldade, mas a gente procura, né? Eu acho que a grande intenção mesmo das aulas de literatura é essa, é procurar despertar o gosto de quem ainda não despertou, né? Claro que alguns alunos chegam do ensino médio com certo gosto pela leitura, mas é muito difícil mesmo na faculdade de letras, né?
Então é procurar despertar esse gosto pela leitura, né, esse hábito, posso até dizer, esse vício bom que é a literatura, né, e ao mesmo tempo mostrar para eles que a literatura é uma forma de conscientização para os problemas do mundo. Muitas vezes eu falo para eles, né, uma frase da Leila Perrone Moisés que ela fala que a literatura não é para imitar o mundo, na verdade ela cria uma outra realidade, e essa parte de uma realidade cria uma outra realidade, e essa criada, muitas vezes, é mais importante do que aquela vista, né? Que a gente chama de realidade com R maiúsculo. Até porque eu sempre digo para os meus alunos que a literatura é uma representação, sim, da realidade, mas não é exatamente uma imitação, porém, é algo que é muito profundo, né? É algo que procura conscientizar, trazer as pessoas, eu digo sempre para eles, a realidade que nós estamos vendo, que chamam com R maiúsculo, ela é muito falsa também, ela é meia verdade às vezes, né? E a gente considera como a realidade toda. Então, para julgar essa realidade dita verdadeira, é importante que nós tenhamos uma realidade dentro de nós, que eu não vou dizer que é fictícia, mas uma realidade paralela, ou realidades paralelas, mundos paralelos, para que nós possamos colocar esse mundo de R maiúsculo e V maiúsculo de uma verdade em xeque, né? E procurar ter realmente um senso crítico apurado para poder olhar para as coisas de forma menos ingênua, né? De maneira que você possa também problematizar. Eu acho que tudo pode ser problematizado, e é isso que nós procuramos trazer ao incutir nos jovens o gosto pela literatura e pelas artes como um todo. Uma estratégia que eu venho usando em sala de aula é lembrar que só existe um Matuê, por exemplo, né, um artista cearense, por falar em cearensidade, que está em primeiro lugar nas paradas de música. Amado pelos alunos, isso é indiscutível. Idolatrado, assim, sabe, em todas as letras, só existe porque ali é um trabalho com a palavra. Então é lembrar que a literatura está presente em cada episódio de série que a gente vê, porque ali existe um roteiro, e não há nada que ensine, por falar em prosa, que foi minha categoria, ensine talvez melhor a construção de uma história do que essa roteirização também, né? Ali é uma sala de mentes dialogando, discutindo, para encontrar aquela palavra como um peixe, né? Estava vendo Miguel Falabella falar sobre a crise da teledramaturgia atual, né? Ele disse assim, como é que a gente vai fazer boas novelas, por exemplo, se ninguém mais lê? Então a leitura está no rap, no trap, no slam, então tá no filme, na série, na música. No picho, na pichação. Então tá em todos os lugares, assim. E a gente vai escrever, e não é que isso tá e a gente não percebe, a gente percebe. Aquele diálogo bonito que emociona, aquela palavra, aquela cena bem construída, ali tem construção literária, poética, narrativa por trás. E a gente só consegue aquilo ali com formação, né? Trabalho contínuo. E é um trabalho que começa muito na sala de aula, com inúmeros desafios. Porque no mercado de trabalho é que não vai ser, né? A gente não tem tempo, isso também é um desafio nosso, né? Então, a escola é o lugar para aprender, como a gente aprendeu na faculdade de letras, né? A nossa amada UFC. Somos os 3 aqui filhos talvez de UFC. Assim como a gente aprende a gramática normativa, e o lugar de aprender é na escola, já que a gente vai aprender mais, né? Também essa prática de leitura. Eu quero fazer uma última pergunta tanto para o Lúcio aqui, nosso vencedor, como para o Carlos. Se vocês pudessem indicar um único autor cearense de prosa de ficção, para que quem nos acompanha aqui nesse programa se interessou e quer começar a ler, quem vocês indicariam? Vou perguntar para o Carlos. Sei que é uma pergunta um tanto quanto complexa, eleger um único autor ou autora cearense. Mas qual autor pode ser importante e interessante como uma porta de entrada nesse gênero? Olha, eu vou de um autor que eu conheci muito bem, tanto pela literatura como pessoalmente, e que acabei de escrever um perfil, inclusive para a Fundação Demócrito Rocha, que é José Alcides Pinto, que é um autor que já foi descoberto pelo Brasil, mas que precisa ainda ser relembrado. Né? Um autor, um polígrafo, é um escritor muito denso, e que o Ceará não deixa de redescobrir José Alcides Pinto, mas é importante que o Brasil também o descubra. Eu lembro que eu estive uma vez num evento no Rio de Janeiro, na época do Sesc,
e com muita gente da cultura, né, coordenadores de literatura, etc. E eu perguntei a várias pessoas se eles conheciam, pessoas conhecedoras de livros realmente, se eles conheciam José Alcides Pinto, e disseram que não. Isso nem é um livro chamado Os Verdes Abutres da Colina, que é um título bastante instigante, também não, né? E tem uma trilogia do José Alcides Pinto que eu adoro, que é A Tempo dos Mortos, né? Estação da Morte, O Enigma e O Sonho. Eu sou fã dessa trilogia, embora quase todo mundo prefira a outra trilogia, né? Mas eu também gosto da outra, eu gosto das duas. Mas o José Alcides Pinto é um desses autores, né? E aí eu teria muitos para citar. Vou citar, eu peço perdão, mas eu vou citar mais um que também precisa ser mais lembrado. Esse teve assim um renome pelo Brasil na época dos anos 70, né? Foi muito utilizado como livro didático, que é Caio Porfírio Carneiro, um autor também pelo qual eu tenho um maior carinho e apreciação por sua literatura, né? E uma coisa que eu tento colocar na sala de aula, inclusive eu estou, né? Eu sempre pego aqui a disciplina literatura cearense aqui no Instituto, né? Já é quase assim de carteirinha. Deixa para o Carlos, eu acho ótimo, né? Porque é uma forma também da gente... eu queria até que fosse 1 e 2, né? Literatura cearense, teve uma época que cogitaram tirar, eu disse, não, gente, é para aumentar mais um semestre, porque a gente mal consegue falar dos clássicos e nós precisamos também falar dos contemporâneos, né? Então a gente num semestre só tenta se desdobrar para dar conta desses autores, mas o José Alcides Pinto, que eu indiquei aqui agora, que eu falei, sobre o qual eu falei, é um dos que eu trabalho bastante em sala de aula. E você, Lúcio? Eu vou indicar uma mulher, porque eu acho que nós nunca tivemos uma produção tão vasta de mulheres reunidas, engajadas politicamente, em coletivos. Aqui eu tenho ao meu lado uma escritora, inclusive, Isabel Costa, e é um número vastíssimo de poetas, de cronistas, de contistas, de romancistas. E temos, assim, quando a gente lembra da contemporaneidade, temos aí Suma Socorro Ascioli, Ana Miranda, né, a nível nacional, agora o Estênio Gardel, nosso maravilhoso, mas eu vou indicar Tessia Montenegro. Eu tive a alegria também de fazer meu mestrado a partir da obra dela, mas não é nem por isso. Eu acho que é alguém que tem esse olhar esteta para a palavra, é também uma fotógrafa, alguém que mescla esse nosso papo aqui, né, entre várias linguagens, e os personagens habitam isso. Alguém que escreveu literatura infanto-juvenil, contos, está agora no romance, está no seu 3º, 4º romance, teve uma novelinha ali também no meio. Então é alguém que merece ser lida como as grandes mulheres, grandes escritores. Eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui pelas mãos de grandes mulheres, né? Professoras, mãe, escritora, gente que olha esse mundo com um olhar menos patriarcal, menos carrancudo, em que outra grande questão nossa, em que o afeto, a sensibilidade tem espaço. Como é que a gente quer ler e escrever se a regra é não se envolver, é ser frio diante do mundo, né? As pessoas antes fugiam da palavra relacionamento, as pessoas estão fugindo agora da palavra amizade. Amizade virou uma palavra perigosa, né? Então por um lado, uma solitude, uma independência, mas por outro lado é uma grande solidão, é uma grande indiferença social. E acredito eu, não como uma regra definitivamente, mas que parte dessa desconstrução dessa lógica está nesse olhar empático, né, que o feminino também pode nos trazer, assim como o olhar negro, assim como o olhar indígena, LGBT, que me cabe também, né? Então, e para isso serve a arte, para que a gente escute novas vozes, e que são novas, não só vozes, mas são novas perspectivas para o mundo. E a literatura nos traz essas respostas. Bom, gostaria de agradecer pela presença, pela participação, e parabéns mais uma vez pelo prêmio. Vou agradecer também ao professor Carlos Vasconcelos, que participou dessa conversa. Muito obrigada. Quero aproveitar e agradecer, né? Agradecer novamente a Isabel pelo trabalho, né? Agradecer ao Lúcio Flávio pela conquista desse prêmio. Parabéns mesmo a vocês. Parabéns à Fundação Demócrito Rocha, que tem feito maravilhosos trabalhos, cada vez mais. Eu que agradeço também a você, Carlos, e a Regina Ribeiro, que selecionaram esse texto, 2 grandes nomes do pensamento literário do nosso estado.
Falar sobre literatura é sempre emocionante e revolucionário. Obrigada, Lúcio Flávio. Obrigada, Carlos. O primeiro Prêmio Literário Demócrito Rocha, iniciativa integrante do Palco Vida e Arte, Letras e Livros, dá destaque à cultura popular com o objetivo de evidenciar os gêneros literários da região, como a literatura de cordel, além das narrativas de tradição oral de comunidades indígenas, afro-brasileiras, quilombolas e ciganas. Dessa forma, o Palco Vida e Arte, Letras e Livros traz a literatura como fio condutor de uma série de ações voltadas para celebrar os escritores cearenses ou radicados no Ceará e suas obras. Esse é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, a FDR, e pelas Edições Demócrito Rocha, com apoio cultural da Enel e apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. As obras foram avaliadas por uma comissão julgadora composta por Regina Ribeiro e Carlos Vasconcelos na categoria Prosa de Ficção, Maílson Furtado e Décio Brauna na categoria Poesia, Fernanda Miller e Alexandre Barbosa na categoria Ensaio Social. O vencedor da categoria Prosa de Ficção é o livro Açudes, de autoria do escritor Lúcio Flávio Gondim, que participou desse programa. Na categoria Ensaio Social, a obra vencedora é Comida de Encanto, da jornalista Tamires de Souza. E na categoria Poesia, o vencedor é o escritor Cícero Emerson do Nascimento Cardoso, com o livro Romanceiro Juazeirense, em dupla jornada. Eu me despeço de vocês, desejando boas leituras. Muito obrigada pela presença e pela participação. E viva a literatura cearense!